forma. Tem uma frase muito interessante, né, que é desse pensador aqui, o Marshall McLuhan, que ele falou sobre mídias, né? Ele falou que o meio é a mensagem. Eu gosto muito dessa frase, por quê? Quando você coloca a sua informação em diferentes tipos de suporte, você pode estar passando um recado diferente, né? Então, um texto que está num PDF é lido de uma maneira diferente de um texto que está no Twitter, certo? Que é diferente de um texto que está animado, né? Numa tela de um e-learning, que é diferente de um texto que está aqui na tela e eu estou mediando para vocês numa live, né? Então, todo o contexto, né, do seu meio, né, ele é também parte da mensagem. E aí a importância de que o seu projeto ele tenha a forma adequada para você atingir as necessidades do seu público. Quando a gente pensa, agora vamos voltar um pouco sobre o nosso título, né, sobre o curso chato, né? Quais são os sintomas comuns ligados à forma que a gente encontra? Então, às vezes você tem um projeto que tem falta de consistência visual, você tem projetos que de repente tem uma falta de identidade e simplesmente são sem graça, né? Então, o que eu quero dizer com falta de consistência? Você começa o projeto de um jeito, pega uma tela de um template de PowerPoint, depois você vai lá e cola uma outra tela, então a coisa não tem uma unidade, né? Isso gera dispersão no aluno e ele sente que está trabalhando em cima de um Frankenstein, né? Essa não é uma ação boa. Outra coisa que acontece muito, né, nos projetos nossos que a gente atua com um segmento mais corporativo é a falta de identidade. Então, por exemplo, se você está fazendo um curso de integração, de boas-vindas numa empresa, é importante que você tenha o visual, né, a marca, as cores, a fonte, que realmente passem, né, a mensagem e o espírito daquela marca. Então, quando não tem isso, o curso fica um pouco disperso. E vamos combinar, né? Sempre que você foge de uma identidade, sempre que você não tem consistência, nunca é para uma coisa melhor do que era antes. É sempre uma coisa um pouco inferior, uma coisa um pouco mais antiquada, né? Então você vai pegar, de repente, um template antigo de PowerPoint, alguma coisa um pouco mais sem graça, né? Que vai ser esse terceiro elemento que a gente está vendo aqui. Bom, falei dos problemas, dos sintomas comuns. Isso são coisas que, você encontra no dia a dia, né, do mercado, né, principalmente com empresas que, de repente, não têm uma cultura muito forte de educação online. Muitas vezes elas pegam, sabe, ativos e assets soltos aí de várias iniciativas anteriores e tentam colar juntos. Então, isso acaba gerando essa dispersão. Então, em termos de forma, né, em termos de design, as possíveis soluções que eu encontro para isso é usar, de repente, alguns templates, tá? Eu vou chegar lá, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Se basear no manual da marca, ok? E se inspirar no assunto. Eu vou explicar cada um desses termos um pouco mais em detalhes, mas a ideia é a seguinte, ó. Passo 1, uso de templates. Eduardo, você não acabou de falar que usar templates de PowerPoint pode empobrecer seu projeto? Mais ou menos, né? Depende do template que você utiliza. A Spring, por exemplo, tem ali na ferramenta templates excelentes, com acabamento profissional, pensados não para uma apresentação, como a gente está fazendo aqui, pensados para educação online. Então, você tem layouts que tem linha do tempo, tem layouts que tem estruturas de conteúdos com título, com subtítulo, né, com blocos de informação bem ajustados. Então, você consegue ter uma qualidade, né, visual já com templates pré-construídos. Outra possibilidade é você pegar esse template e basear ele no manual da marca. Se você está trabalhando com uma empresa, grandes chances há de que você tenha um manual da marca disponível, né? Se você não tem ele ainda, peça para a sua equipe de marketing e ele vai vir trazendo as regras do jogo para você usar cores, usar fontes, né? De repente até indo além do uso de cores, de fontes, até o tipo de foto que você utiliza, né? Como que você insere o logo dentro do seu projeto. Então, se você seguir essas regras do manual da marca, você vai ter o quê? A identidade que faltava para o seu projeto. Então, templates com visual e distribuição bacana. Manual da marca para dar consistência visual na identidade, né? E aí, o terceiro elemento, que seria a questão de ser sem graça, é você se inspirar no assunto que você está tratando, tá bom? E eu vou trazer algumas imagens aqui para vocês, para ver se a gente consegue deixar tudo mais tangível, beleza? Então, por exemplo, ó, aqui você tem do lado esquerdo, evidentemente, um tipo de tela que não é desejável você ter no seu projeto, tá? E acontece de, às vezes, calhar de cair no seu colo um tipo de material com esse tipo de acabamento, né? Então, aquelas cores antigas, né? Aquelas fontes, aquelas combinações muito, vamos dizer assim, quase informais, né? A pessoa pegou o PowerPoint e fez de qualquer jeito. Às vezes isso é salvo como material de trabalho e às vezes você, por não ser designer ou você não ter, digamos, o conhecimento para criar uma identidade visual própria do zero, você acaba pegando, aproveitando. Isso não necessariamente é bom. Na verdade, isso acaba perpetuando o erro de uma pessoa que fez
alguma criação visual de uma forma descompromissada, né? Então, a hora de brilhar é a hora de você, de repente, pegar um template, como esse do lado direito. Esse é um print do painel, né, da Spring, onde você tem os acabamentos visuais muito profissionais, né, com título de curso, tela de menu, né, tela de objetivos. Percebe que os termos que eles utilizam aqui não são termos de apresentação tradicional, né? Você tem aqui, mas quase que um pré-design instrucional, né, com um layout bem acabado. Então fica essa dica de você se basear num tipo de distribuição de conteúdo já mais profissional, que já foi pensado. Pode ser muito mais, vamos dizer assim, inspirador do que simplesmente sair de uma tela em branco, né? A tela em branco pode ser muito desafiadora, realmente, para a gente, principalmente para a gente que está trabalhando com produção de educação online, porque a gente usa vários chapéus, né? Então, a hora você está pensando no conteúdo, depois no design, depois na interação, e aí você vê uma tela em branco, pode dar tchutchu, né? Como eu costumo falar. Então, de repente, o template é uma ótima forma de você começar com o pé direito. Próxima tela que eu tenho aqui para mostrar para vocês é o exemplo que eu quis dar com relação à consistência visual, pessoal. Templates por aí, vocês vão encontrar, né? Esse da esquerda aqui, todo mundo já bateu os olhos numa tela parecida com essa da esquerda, né? São os templates do PowerPoint. Embora eles sejam bons para N situações, para você criar a sua educação online, para sua empresa, pode ser interessante você pegar lá o PDF com o manual da marca, certo? Você vai ter ali as cores, os códigos de cores que você pode utilizar, que você deve utilizar, e aí sim você vai dar a consistência necessária no seu projeto. Lembrando, né, pessoal, estou falando de formas, né? Estou falando da parte visual de design. Eu não tenho a pretensão de fazer aqui um workshop de design. Eu estou dando umas dicas iniciais para que vocês, digamos, coloquem no radar de vocês os pilares certos, né? Logicamente que alguns manuais da marca vão exigir um pouco mais de trabalho, você vai ter que ler, né, ter que baixar as fotos, né, que você tem da sua marca, de repente caçar as cores que você precisa, baixar a fonte, né, a fonte oficial da empresa. Então tem sim um certo trabalhinho aí que pode acontecer, né, mas vale a pena para fazer com que o seu curso não seja assim chato, né? E a outra dica que eu tinha para dar, não sei se vocês lembram, o terceiro elemento que eu falei lá, era sobre o curso não ser sem graça, e você se inspirar no assunto que você está tratando. Isso aqui que eu queria chegar, principalmente com vocês. Por quê? Dá uma olhada no perfil do curso da esquerda. Ele, teoricamente, está totalmente dentro do manual da marca. Tem o logotipo, tem as cores, certo? Mas não está pesado? Está meio, né, quadradão demais? Então, você pode se inspirar no assunto que você está tratando para sair um pouco do manual, né? Respeitando o manual ainda, mas levar o projeto para uma atmosfera um pouco melhor, beleza? Então, essa tela da direita, ela é um projeto feito ali para um cliente, né? A United Health, e ele, o United Health Group é o UHG, geralmente as pessoas conhecem como UHG. E ele tem uma inspiração mais moderna, meio cibernética, assim, porque o foco do programa era realmente uma mudança de mentalidade, uma implantação de TI, que ia mudar processos, ia mudar a dinâmica de trabalho, ia mudar uma porção de coisa, modernizar tudo na vida desses profissionais. Então, qual que foi a ideia aqui? Foi respeitar o logo, né, as regras do logo, respeitar as cores da empresa, mas dar uma atmosfera mais interessante ligada ao quê? Ao assunto, percebe? Então, como o assunto era tecnologia, era progresso, era modernidade, a gente deu essa cara, né, um pouco mais futurística, né? Outros projetos podem demandar um outro tipo de inspiração. Então, vamos pensar assim, um curso de compliance, né, uma prevenção à fraude. Você pode colocar uma atmosfera um pouco mais agente secreto, detetive, investigação, né, uma coisa um pouco mais CSI, por que não? Pode ser bem interessante. Então, minha dica aí, terceiro elemento, falando de forma, é essa. Não basta só pegar template, não basta só seguir o manual da marca, mas se inspira um pouco no assunto que você está lidando. Ele pode ser dar aquela cereja do bolo para que o visual, a forma do seu curso, ele ganhe algo mais, tá bom? Só um comentário adicional aqui, que me lembrei agora. Teve um projeto que a gente fez há um tempo atrás, que o assunto era sobre carga aérea, transporte de carga aérea, e aí a gente colocou todas as comunicações do curso com estilos de aeroporto, tá? Então, a tela de objetivos era a sala de embarque, né? Quando o aluno ele começava um módulo, a gente falava pronto para decolar, né? Algo do tipo. Então, esse tipo de coisa inspira um pouco mais o aluno, né? Torna o curso menos chato, né? Por assim dizer, se for feito da forma correta. Beleza, pessoal? Então, eu tentei organizar aqui 3 formas em 3 níveis de dificuldade.
O mais simples é pegar um template bom, como os templates da Spring. O intermediário seria você se inspirar no seu manual da marca. E o terceiro, dá realmente um pouco mais de trabalho, é você se inspirar no seu assunto e incorporar o manual da marca, mas ao mesmo tempo o assunto que você está lidando no seu projeto, beleza? Então isso aqui é a parte de forma, a parte de como você pode dar um aspecto de forma, de visual, mais interessante para o seu projeto.